que a gente pode comparar, né, da vida de Paulo de 2000 anos atrás com esse momento atual do Brasil e do mundo? A situação nossa, ela, no mínimo, né, ela está vermelha. Né? No mínimo, ela está vermelha em cima desse processo. Né? E eu entendo que nós temos aí três lições básicas para tirar com Paulo. Né? Primeiro, que Paulo fazia parte de algo, no primeiro momento, na condição de Saulo, que ele não sabia, que ele não entendia e não conhecia a dimensão do posicionamento dele. Né? Então, eu creio que nós temos hoje muitas pessoas que já estão arrependidas, que já se arrependeram, né, daquilo que foi, né, a vida que optaram num passado bem recente. Né? Você lembra que Paulo, inclusive, estava no apedrejamento de Estevão, né? Ele estava presente lá em cima disso, e ele tinha a carta por parte dos sumos sacerdotes para poder prosseguir no processo da perseguição. Foi dessa maneira que ele teve encontro com Jesus no deserto. Né? Saulo, 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 por que tu me persegues? Né? Então, acredito que está começando a cair a ficha para quem não tinha caído. Nós temos algumas pessoas despertando, né? Nós estamos no momento, né, de revermos o próprio conceito nosso de independência para rompermos com uma dependência, que foi o que Paulo fez. Né? Paulo rompe, né, com a dependência do sistema da época religioso e o sistema também de gestão, que era o romano, né? Era a gestão romana. E nesse momento, né, a segunda lição que a gente tira, quando ele vai fazer esse processo desse rompimento, é que Paulo é um cara muito teimoso. Eu não sei se você é um cara teimoso, entendeu, Betete? Mas Paulo era um cara muito teimoso. Né? Então, os adolescentes aí que são teimosos vão poder, né, dizer se o teimoso tem vida fácil ou vida difícil. Então, toda pessoa que é teimosa, ela tem uma vida o quê? Difícil. Difícil, né? Então, a primeira coisa é a gente romper com a teimosia, ok? E entender o game, né? Que já não é mais um jogo de 4 linhas, já não é mais um jogo de 4 linhas, e nós temos que aprender, né, como nós vamos atravessar esse tempo. Você começou dizendo que ele viveu um dos períodos mais delicados da história da igreja, que é fato, né? Isso vai seguir até chegar em Nero, né, culminando com aquele incêndio em Roma, né, e uma ampla cassação agora do cristianismo. Né? Nós já percebemos sinais desse processo já em curso, ok? E Paulo, né, ele agora faz algo incrível. Né? Ele consegue transitar no meio de tudo isso e manter não só o conceito da fé, mas fazer a expansão, né, Betete? Nós temos que entender que a agenda é de Deus. Eu vejo muitas pessoas sofrendo de raiva. E nós temos que lembrar que quando você tem raiva, você afeta o fígado. Você é um especialista no assunto. Você sabe que a raiva arrebenta com o fígado da gente. Ok? Então a gente não pode passar raiva. A gente pode passar um café, pode passar um chá, um tererê, um chimarrão, mas passar raiva não. Passar raiva não. E nós temos que ter a capacidade de fazer uma reengenharia biopsicossocioenergética. Por quê? Nós já estamos com o advento da nossa imunidade sendo bombardeada tanto por alimentos, quanto pelo ar, quanto pela água, quanto pelos vírus, pelos fungos, pelas bactérias. Então, nossos adolescentes têm que ampliar, expandir a mente deles, eles têm que entrar no conceito do despertar now, que até o Esquadrão H7 agora, em 6 de setembro, em cima disso, é despertar a galera. Você tem que despertar e você tem que entender o seguinte, ó, de fato, nós estamos aqui. Ok, o que vamos fazer aqui? Meu entendimento, núcleo de acolhimento, meu entendimento, núcleo de empreendedorismo comunitário, meu entendimento, caravana Betete andando pelo país, começando no Rio de Janeiro. Esse é o meu entendimento. Nós temos que fazer coisas. Está na hora de arregaçar a manga, o dia já vai amanhecer e nós temos que trabalhar. Né? Temos que trabalhar bastante, até porque o setembro é duro, né? É um setembro duro. Foi dessa maneira que foi colocado para nós. Então, eu entendo que quanto maior o impacto,
maior capacidade de flexibilidade que nós temos que apresentar. Então, eu entendo que chegou na hora, agora, de fato, dos nossos adolescentes acordarem, despertarem e vamos começar a fazer o dever de casa, colocar a nossa casa em ordem. Entendeu, Betete? Tá. Bom, mas voltando aqui para a vida de Paulo, então, nesses momentos difíceis e comparando com o momento atual aqui, persistir sempre, ter fé sempre, as dificuldades a cada dia aparecem, eu não posso, então, desanimar, né? Até porque também, fazendo paralelo outra vez com a vida de Paulo, ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito. E hoje aqui a gente percebe essa geração um pouquinho, que nem o pessoal fala, geração Nutella, né? Todo mundo sedentário, todo mundo acomodado. Professor Alex Alves, eu queria que você explorasse essa questão, né, de determinação e de enfrentar, entre aspas, o sistema, as dificuldades da vida, para seguir rumo à vitória. Primeiro, Betete, você tem que saber quem você é, onde você está e para onde você está indo, né? Ninguém vai sobreviver numa trincheira se não tiver a consciência do conflito, né? Do quanto o ambiente é hostil, né? Então, as pessoas têm que compreender o que nós estamos enfrentando. O que nós estamos enfrentando não é uma narrativa, não é uma narrativa. O que nós estamos enfrentando não é fake, né? Não é um factoide, pelo contrário, nós estamos lidando com uma agenda global, né? A gente viu agora o ataque dos drones na Rússia, aí que aconteceu lá na Ucrânia, né? Esse bendito ataque, quer dizer, então, é toda uma situação que ela foge, né, ao controle do humano, porque, de fato, nós temos duas forças polarizadas que estão combatendo, que é a luz e a treva, né? A Bíblia me garante, né, e Paulo vai falar sobre isso, que Jesus volta hoje, e é fato. Eu creio nisso, eu creio num resgate que ele vai acontecer a qualquer instante, né? Porém, ele já dista 2000 anos de quando ele falou sobre isso. Então, nesse período, nós estamos desenvolvendo um conceito de um cristianismo que ele ficou meio que fragilizado, né? Meio que fragilizado, porque as pessoas perderam o contato com a verdade. E a verdade liberta e cura, né? Quando Jesus me chama e a você para renunciar quem somos, tomar a cruz, seguirmos, né, pelo caminho agora do processo do desenvolvimento da intimidade com Ele, com a palavra e com o Espírito, esse caminho foi o que Paulo fez, né? Então, Paulo se despojou de quem ele era, cidadão romano, né, cidadão judeu, e começou uma peregrinação agora, dando testemunho de transformação.